Quando esse jornalista começa a fazer esse podcast e ele diz que ele está muito interessado em descobrir a história da casa, ele tem todo o direito, né, de querer descobrir, ele está fazendo ali um jornalismo investigativo. Ele começa a ir em cima da própria Margarida, né? E ele nitidamente, quem escutou o podcast, vê que é uma pessoa que ela sofre alguns transtornos. Ela inventa uma teoria da conspiração, que estão querendo derrubar as árvores porque tem praticamente uma cabal do mal para acabar com as árvores de Higienópolis. Ela carrega um caderninho, como ele mesmo descreve, da Pequena Sereia, onde ela anota todas as leis. Ela vai ao fórum, ela vai procurar informações. E o que acontece? Mas nesse ínterim ali, ele vai com ela até uma farmácia, até num gesto, né, de gentileza, comprar uma máscara nova para ela, porque ela usava uma pasta branca no rosto. A gente não sabe por que ela usa essa pasta é de quê, né? Se é um creme ou se é uma pomada, mas ela está sempre com essa pasta no rosto. E quando ele está comprando essa máscara para ela, ele já começa com um tom que aquilo me incomodou um pouco, né? Querendo dizer que ela tratou mal os funcionários da farmácia. Bom, ela fala obrigada, ela pede por favor. Eu não vi ela maltratando ninguém ali. Então, ele já cria uma condução para você já não gostar dessa mulher. Gente, não precisa de muita coisa para não gostar dessa mulher. O que ela fez no passado já é suficiente, já é horroroso demais. Mas o que acontece? Por que uma mulher que tem tanto dinheiro, tantos bens, vive naquela condição? Porque o que os vizinhos relatam ali daquela região ali de Higienópolis é que, inclusive, ela joga excrementos pelo muro. Ou seja, né, ela joga cocô. A gente conseguiu acesso a fotos, ela acumula coisas assim, tem muito entulho, muita sujeira, a casa realmente está em péssimo estado. Então, Pavinato, o que acontece? Essa mulher, ela usa uma pasta branca no rosto, que ninguém sabe identificar muito bem o que é. Se é uma pomada, se é um creme, mas ela está constantemente com isso e ao longo de muitos anos. E aí, o jornalista, de forma muito gentil, se ofereceu para comprar uma nova máscara para ela, porque a máscara dela, né, porque a gente está nesse momento da Covid, no ano passado, estava toda empapada. E ele vai com ela na farmácia, que é ali em frente. E aí é que eu já começo a não gostar, né? Porque ele começa a tentar nos induzir, né, para que todos nós venhamos a não gostar da mulher. Então ele diz que ela já está com uma atitude, um tanto quanto, enfim, né, mandona ali dentro da farmácia. E não é bem isso que a gente escuta. Quem pôde ouvir o podcast muito bem viu que ela pede obrigada, ela fala por favor. Eu não vi ela sendo mal educada com os funcionários da farmácia. E você não precisa fazer nada para não gostar dessa mulher. Quem for procurar esse crime já cria uma certa, né, uma predisposição para não gostar dela. Isso vai ser natural. E o que acontece? Ele tenta criar aquela situação de intimidade com ela para tentar pegar informações. Só que ele está gravando ela o tempo todo, né? Para mim, de forma sorrateira, porque não me parece que ela tem ciência de que está sendo gravada. E como você muito bem explicou, por que ele estaria gravando ela se ali ela não cometeu crime nenhum, né? Ela só estava ali um tanto quanto agitada porque estavam cortando as árvores do bairro. O que acontece com essa mulher? Quando a gente vai tentar entender a situação dessa mulher, uma mulher que tem ali muitos bens, o Pavinato inclusive vai explicar essa questão da herança, ela vive numa situação deplorável. Ela não tem saneamento básico. Ela pega, né, excrementos e joga na parede. Ou seja, ela se demonstra uma mulher ali bastante desequilibrada. A casa dela tem acúmulo de coisas, de bagunça, de sujeira, tem buracos no telhado, tem maus tratos com a casa, com o lugar onde ela convive. Nitidamente, essa não é uma pessoa que se encontra, né, bem. Ela tem algum transtorno. Nós só não sabemos qual é o nível desse transtorno. Se é muito alto, se é muito baixo, mas de fato ela é uma acumuladora.
né? E os acumuladores sofrem de transtornos mentais. Isso já está mais do que comprovado. A pessoa que tem aquele nível de acúmulo. E então, é que aí é que eu começo a dizer o seguinte, né? Ela é uma pessoa quase que nessa situação meio que de vulnerabilidade, porque o crime que ela cometeu nos Estados Unidos, e a gente tem até que entender em que situação isso tudo ocorreu, essa mulher nos dias de hoje, ela não se encontra mentalmente equilibrada. Concorda comigo? Concordo. Eu fico bastante revoltado até com a postura, né, da Folha, que colocou lá a sua marca, que deixou a sua marca, né, comercial nesse podcast, porque a Folha é um jornal que, veja, na época da prisão do ex-presidente Lula, foi o jornal que mais bradava, né? Ele foi preso de forma irregular, foi preso de forma injusta, ele foi preso de maneira ilegal. E o que essa mulher está sofrendo agora, por esse podcast da Folha, é uma condenação ilegal. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o veículo tem essa preocupação com a legitimidade, com a juridicidade, ele não poderia, em hipótese alguma, estar veiculando uma história não investigada. Você falou que ela andava com um caderno da Pequena Sereia onde ela anotava leis. O jornalista deveria ter aprendido com ela, deveria ter feito pesquisas, deveria ter anotado leis, anotado dúvidas, mas não é o que aconteceu. Diz que ela autorizou a gravação, mesmo que tenha autorizado. A autorização não vale sem o esclarecimento prévio. Sem o esclarecimento prévio sobre aquilo que vai ser feito com a gravação. É tudo muito mambembe, é tudo muito sustentado de maneira precária. Ela é uma mulher que cometeu um ato, vamos dizer assim, contra um outro ser humano, que eu acho, Carla, que é o pior dos crimes. Acredito eu, dentro da minha filosofia, da minha lógica de pensamento, que reduzir alguém à condição de escravo, à condição análoga de escravo, é pior do que cometer um crime de homicídio. Porque quando você tira a vida de alguém, você encerra a existência. Mas quando você reduz, rebaixa alguém à condição análoga de escravo, você rebaixa a existência. Você tira um ser humano da categoria de pessoa. Então eu acho muito abjeto, seja esse crime chamado de redução à condição análoga de escravo, seja esse ato tratado num capítulo de crime imigracional nos Estados Unidos, o que ela fez não tem nome, o que ela fez não tem filosoficamente perdão. Mas o que esse jornalista fez também não é certo, porque nós não combatemos ilícitos com outros ilícitos. Exatamente isso. Você está querendo combater um crime cometendo outro, né? Então, assim, e o que aconteceu? Um monte de gente começou a invadir aquela região onde ela mora. Uma pessoa que é mentalmente perturbada é extremamente preocupante, porque o que acontece, né, com o ser humano? Já começa a querer, vamos linchar, vamos destruir, vamos pichar. Vamos lembrar o caso da mulher do Guarujá. Olha o que aconteceu, uma mulher foi linchada no Guarujá e aquilo era uma fake news. Ela foi chamada de bruxa, né? Exatamente, não, que ela cometia crimes horríveis. O sofrimento, o linchamento de uma inocente. Nós não estamos dizendo aqui que a Margarida Bonetti não tenha cometido tal crime. Mas o que está sendo feito está errado. Porque se a gente entende que existe um erro, que precisa de justiça, quem tem que trabalhar com isso são os mecanismos oficiais da justiça. São as autoridades. São delegados de polícia, investigadores, promotores públicos, juízes. Não é a população. De jeito nenhum. Isso está errado. Inclusive, além do dano moral dele ter injuriado, difamado, além da calúnia pelo fato de que ela não foi nem indiciada,
e o marido nem foi julgado por crime de, vamos dizer, para economizar espaço, escravidão, mas por crime imigracional. E também pelo fato dela não ser procurada pelo FBI, né? Além da calúnia, do dano moral que essa calúnia gera, eu me pergunto aqui se o jornalista também não incorreu no crime de colocar a vida e a integridade física e psíquica dessa mulher em risco. Porque ela passou a receber na frente da sua casa todo santo dia verdadeiras romarias, pessoas vociferando palavras de baixo calão, pichando coisas, ameaçando de morte. Ela não podia mais sair de casa, e se ela é uma pessoa que não goza de saúde mental plena, ela poderia se matar ali dentro. Também tem o fato dela ser uma idosa, você não pode fazer isso com um idoso. Nada disso é uma desculpa para aquilo que ela fez. O fato é que, se ela fez aquilo, ela deveria ser julgada pelas autoridades. Não foi nos Estados Unidos porque ela já estava aqui, mas deveria ter sido processada e julgada aqui. Não foi, não se pode fazer mais nada. É a lei. Não gosta da lei, reclama com o seu deputado, reclama com o seu senador e muda-se a lei. E não combate-se uma injustiça com outra injustiça, porque aí nós vamos entrar numa sociedade tribal, de selvagens. Bárbaros. Isso não pode acontecer. E quanto ao fato da saúde mental dela, Carla, nós temos um problema no Brasil. Em 2016 entrou em vigor uma lei que o movimento antimanicomial petista lutou muito para que entrasse em vigor, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei boa para deficientes auditivos, para deficientes visuais, para deficientes físicos em geral, mas ela tem um problema muito sério. Ela coloca na mesma classe de todos os deficientes o deficiente mental, o deficiente psiquiátrico. E ela diz que esse deficiente mental psiquiátrico, ele tem plena capacidade civil. Portanto, uma pessoa hoje, depois dessa lei mal pensada e aprovada criminosamente em 2016, uma pessoa em coma profundo, ela tem capacidade civil. Um esquizofrênico, no ápice das suas crises, ele tem plena capacidade civil. Então, essa lei, ela complicou tudo. Então, como entrou em vigor, depois dessa lei, o novo Código de Processo Civil, e esse novo Código de Processo Civil deu à família e ao Ministério Público de volta a faculdade, não é nem obrigação, faculdade, a opção de requerer a incapacidade relativa, nunca absoluta, de alguém com base numa enfermidade psiquiátrica, nós temos que, primeiro, o Ministério Público ou a família devem requerer em juízo a incapacitação dessa pessoa para que depois se fale em abandono de capaz, para que depois se diga que os atos que ela praticou não são válidos porque ela tem algum problema mental. Nesse caso da Margarida, não aconteceu nada disso até o momento, então ela é plenamente capaz.